Olá, sejam bem-vindos aqui no canal Humanizar. Eu, Padre Benelson, estou aqui para compartilhar conhecimentos e experiências com vocês. O tema de hoje vamos falar sobre o impacto da realidade. A realidade, ela conduz as nossas vidas. E você tem facilidade para lidar com a realidade ou a realidade muitas vezes passa por cima de você? Então, fica comigo porque está começando mais um vídeo aqui no canal Humanizar. Não é fácil lidar com a realidade, principalmente quando nós planejamos algo e acontece outra coisa, não é verdade? Começando pelo tempo, às vezes a gente planeja passear, fazer um passeio, umas férias, e de repente vem aquele vendaval, aquela chuva, estraga tudo, e aí você já fica nervoso. E aí a gente sabe que não é bem assim. A gente não tem poder sobre o tempo, como também não tem poder sobre tantas outras coisas, como ficar desempregado, né? Passar uma dificuldade com a família, ter dificuldade nos relacionamentos. Tem tantas outras coisas que fazem parte da realidade e não tem como negar, ok? Nós vamos percebendo, principalmente no análise clínico, que a maioria das pessoas tem essa dificuldade de lidar com a realidade, em aceitar a realidade, compreender e agir dentro da realidade. Sabemos que o impacto da realidade sempre traz limites, né? Isso daí é verdade, traz muitos limites a cada um de nós. A gente vai percebendo que se a gente não tomar cuidado, a gente não faz mais nada, né? E não é bem isso, mas a gente vai aprendendo com o tempo como lidar com a realidade. Um grande exemplo que eu dou é da pandemia, né? Infelizmente, chegou a pandemia, tivemos que todo mundo ficar em casa, isolado, era necessário. Não era uma questão de se eu quero ou não quero, se eu concordo ou não concordo, era o que dava para fazer, né? Então, tinha que seguir essa orientação. E aí vem essa dificuldade, porque nós não aprendemos a lidar com limites. Nós aprendemos muito a avançar e principalmente a se desenvolver o nosso crescimento, né? Mas a gente não sabe que muitas vezes que para crescer a gente também precisa perder, ok? Então, se você é esse tipo de homem, de mulher que não gosta de passar por esse tipo de situação, vai ser difícil você se desenvolver, porque nós precisamos aprender também a lidar com os limites e as fragilidades que a vida vai apresentando ou que nós também temos. Se a gente não aceita, a gente fica estagnado e aquilo se torna uma grande barreira na nossa vida. Além dos limites, o que também pode atrapalhar é o medo. Opa, se a gente tem medo da realidade, medo de encarar o que é real, né? O que é preciso, a gente fica paralisado. E isso também acontece quando a pessoa se torna muito imatura. Se ela não tem uma maturidade, se ela não tem um traquejo para lidar com a situação da vida, né? Fica difícil, porque tem coisa que acontece mesmo. E aí, como que você vai agir? Como que você vai falar disso, né? Isso faz com que a gente pense muito nas nossas atitudes. Claro que a gente sabe que cada pessoa tem um jeito de agir, né? E o seu? Qual é a maneira que você tem diante de uma situação inusitada, uma situação nova? Você se desespera, pensa, planeja, ou já grita, já xinga? Qual é o seu jeito de lidar com as novas situações, com os desafios da vida? E isso vai fazer a diferença para trazer tranquilidade e paz. E você deve estar se perguntando, como lidar com a realidade? Primeira coisa, aprenda a aceitar o que está acontecendo, ok? Quanto mais eu negar, ou projetar, ou culpar, isso me afasta de uma resolução muito mais assertiva e mais rápido. Se você fica negando as coisas, isso te afasta da sua própria realidade. Então, aceitar é o primeiro passo. O segundo é submeter uma nova rotina. Isso não é fácil para ninguém. A gente precisa aprender a lidar com os desafios da vida, pois o exemplo que eu dei foi da pandemia, né? A gente ficar em casa. Qual que é a nova rotina? Né? Uma coisa é sem pandemia, outra coisa é com pandemia. Então, a nova rotina requer uma exigência nossa, né? Então, a prática. Eu preciso inserir uma nova rotina de como fazer as coisas para poder lidar
com a realidade que me cerca. O segundo é submeter uma nova rotina. Isso não é fácil para ninguém. A gente precisa aprender a lidar com os desafios da vida, pois o exemplo que eu dei foi da pandemia, né? A gente ficar em casa. Qual que é a nova rotina? Né? Uma coisa é sem pandemia, outra coisa é com pandemia. Então a nova rotina requer uma exigência nossa, né? Então a prática, eu preciso inserir uma nova rotina de como fazer as coisas para poder lidar com a realidade que me cerca. Por último, nós precisamos também aprender a ressignificar as coisas, porque senão fica muito duro e difícil da gente prosseguir. Sem ressignificar, dar um sentido novo para aquilo que estamos passando e vivendo, não vai. Lembre-se que nem tudo dura para sempre, né? Principalmente os momentos. Tem momentos que são bons, mas não são eternos. Momentos são ruins, também não são eternos. Tudo passa na face dessa terra, tá bom? E aí, gostou desse vídeo? Que bom estar na sua companhia. Se você gostou, então compartilhe esse vídeo com seus amigos e parentes e participe dessa corrente de inscritos do canal Humanizar, que nosso desejo é chegar a 10 mil inscritos com a sua ajuda e nós vamos comemorar em breve, tá bom? Um abraço, um cheiro, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!